Olá, meu nome é Gardênia, sou farmacêutica, faço mestrado em agroquímica no IF Goiano, campus Rio Verde. Esse trabalho é a respeito dos efeitos da estrutura química sobre a atividade biológica. E o que nós vamos explorar aqui hoje são os antioxidantes. O artigo que eu escolhi para abordar esse tema é o Modelagem Molecular aplicado ao desenvolvimento de moléculas com atividade antioxidante, visando o uso cosmético. Ele é um artigo que foi desenvolvido pelo Departamento de Farmácia da Faculdade de Araraquara, São Paulo, Brasil, e foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. E o que é modelagem molecular, né? Esse trabalho, na verdade, ele aborda, né, tanto a modelagem molecular como as substâncias antioxidantes, né? É um conjunto. Modelagem molecular, falando resumidamente, seria um conjunto de técnicas computadorizadas que são baseadas em métodos de química teórica ou dados experimentais. E aprofundando um pouquinho, a modelagem molecular ela é muito importante na descoberta de novas moléculas antioxidantes, porque ela consegue prever como as moléculas vão agir, né? Ela consegue modificar o esqueleto ali do carbono, né? Os grupos funcionais e os substituintes, né? E prever como que uma molécula pode ser candidata a ter novos compostos bioativos, né? E ter um potencial efeito antioxidante. As substâncias antioxidantes, elas têm uma característica de diminuir ou bloquear as reações de oxidação, que são induzidas pelos radicais livres, né? Uma das maiores causas do envelhecimento hoje é a desorganização do mecanismo de defesa antioxidante, porque nós já temos esse mecanismo de defesa no nosso organismo. Só que ele começa a ser tão requisitado, porque a gente tem vários agentes externos, né, requisitando o tempo inteiro, além dos internos também, que eles acabam entrando em como se fosse um colapso. Então, ele não consegue, né, ter essa atividade por um longo período. E a partir do momento que a gente vai envelhecendo, esse sistema de defesa antioxidante, ele vai diminuindo. Então, por isso que é tão importante a gente ter, que seja um cosmético ou até um medicamento com esse poder, né, antioxidante. Estima-se hoje que 80% dos sinais visíveis de danos causados à pele sejam ocasionados pelos raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas, eles possibilitam a formação de radicais livres, né? Os radicais livres, eles surgem através da exposição a esses raios ultravioletas. Aqui tem uma breve explicação, né, sobre os comprimentos de onda em relação ao UV, né, a radiação ultravioleta, e como que funciona. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia, e quanto menor a energia, maior a penetração. O que isso significa? Aqui, ó, entre 200 e 320 nanômetros, eu vou ter os raios UVB, ultravioletas B. Você observe que eles têm a capacidade aqui, ó, pouca de penetração na pele. Isso causa vermelhidão na pele, então por isso que os protetores solares, eles são, a maioria UVB, né? Existe na legislação que o protetor solar UVB, por exemplo, de 30, para o fator de proteção 30, ele tem que ter pelo menos 10 de UVA. Essa é na legislação. Já o UVA, ele vai estar aqui entre 300 e 400 nanômetros. Você observa que tanto que ele penetra mais nas camadas mais profundas da pele. Então, esse UVA, ele vai ser muito mais prejudicial que o UVB. Não que o UVB não seja, mas a penetração dele é bem maior. E aqui vai seguindo também. A gente vai ter aqui também o infravermelho, a gente vai ter a luz azul, né, que é ocasionada aí pelas telas dos
dos equipamentos eletrônicos. Hoje, as substâncias ativas atuais que nós temos de conhecidas aqui e exploradas nesse artigo são a coenzima Q10, os carotenoides, vitamina E, vitamina C, a glutationa, o dimetilaminoetanol, que é o DMAI, e os extratos vegetais. Destacando aqui, né, a vitamina C, potencial efeito aqui antioxidante. Aqui nós temos o esboço, né, antes aqui de entrar na vitamina C, dos carotenoides, né? Os carotenoides, eles são precursores de retinol, eles são capazes de converter a sua molécula em retinol. A atividade antioxidante dos carotenoides, ela é feita através de ressonância, né? Essa ressonância, como que funciona? Os radicais livres, eles têm um elétron livre, que é aquele R ponto, digamos assim, que reage com os antioxidantes, com as substâncias antioxidantes. Esses conseguem pegar esse um elétron e estabilizar. As duplas, elas começam aqui, ó, a pular, né, de um carbono aqui para outro, formando o que a gente chama de ressonância. Podemos observar aqui nessas moléculas, ó, que todos os carbonos eles estão hibridizados em sp2. Significa que eles têm aquele orbital p puro. Então, os elétrons eles são capazes de se movimentar e aí, ao invés de atacar a célula, esse radical livre, ele reage com o antioxidante, estabilizando esse radical. Então, isso que é o efeito antioxidante devido à ressonância. Aqui nós temos a molécula da vitamina C, né? A vitamina C que eu escolhi até para falar um pouquinho mais a fundo dela, porque ela é um antioxidante que está muito em alta, né? Todo mundo ouve falar de vitamina C, desde a pessoa mais experiente até o mais leigo, sabe que ela é um antioxidante, né? A vitamina C, ela é um antioxidante hidrossolúvel, ela é muito potente e ela tem inúmeras reações de hidroxilação. Ela reage imediatamente com os radicais peróxidos e regeneram a vitamina E da membrana oxidada. E quando ela se oxida, ela forma uma molécula de didrosascorbato. Então, a vitamina C. Essa aqui é a molécula da vitamina C pura, que é o ácido ascórbico, né, na sua fórmula pura. Porém, a vitamina C, para a gente entender aqui um pouquinho, vamos entender aqui o próprio nome dela, né? O ácido é a parte, significa da parte ácida da vitamina C, e ascórbico ele vem da palavra ascórbico mesmo, que reflete seu valor biológico na proteção contra a doença do escorbuto. Por isso que ficou ácido ascórbico. A vitamina C, ela apresenta isomeria, ela tem 2 isômeros, que é o D e o L, né? Ou o R e o S, sendo que a fórmula ativa da vitamina C é o isômero L ou o S, né? No caso, o R ou o D não apresenta atividade. E analisando aqui a fórmula química da vitamina C, podemos observar o seguinte, né, devido aos estudos, que a parte mais importante da fórmula da vitamina C é o grupo funcional enol, né, que são essas 2 hidroxilas ligadas aqui a um carbono insaturado. Esse grupo enol, né, é o que faz a molécula do L-ácido ascórbico ter a função antioxidante, a parte mais importante. Quando ela é oxidada, essa molécula, ela cria o ácido dehidroascórbico, que é o DHA, né? E aqui temos que chamar a atenção para uma questão. A vitamina C, na sua forma pura, ela é muito instável, ela reage rapidamente com a água e com o ar, então é uma molécula muito difícil de se manipular. Com isso, foi desenvolvido várias outras moléculas que chamamos derivados da vitamina C. Hoje, a gente tem cerca de 18 derivados da vitamina C,
Eu escolhi trazer aqui para mostrar o etil-ascorbic-ácido, que é uma molécula estável, um derivado estável da vitamina C. E a gente observa que qual que é a diferença dessa fórmula para essa, né? É exatamente a inserção do grupo etil. Esse grupo etil, ele impede essa reação rápida da molécula do ácido ascórbico com a água e com o ar, então se tornando uma molécula mais estável. Além da vitamina C, no artigo aqui proposto, ele apresenta outros antioxidantes, como os carotenoides, que eu expliquei no slide anterior, que agem por ressonância, então ele consegue neutralizar, né, esse oxigênio reativo. Aí nós temos aqui a glutationa. A glutationa, ela age por inibição direta das espécies moleculares contendo esse oxigênio reativo. Ela age como doador de hidrogênio e ela age como doador de hidrogênio para outros antioxidantes. O que significa isso? Ela é muito fraca sendo utilizada sozinha. Porém, ela é muito interessante para ser utilizado em conjunto. Quando ela é utilizada em conjunto, ela consegue ter um potencial antioxidante maior. Aqui nós temos os extratos vegetais. Os extratos vegetais eles são compostos extraídos dos vegetais, né? Normalmente são polifenóis, flavonoides, indóis, e se destaca aqui nesse grupo os grupos fenólicos, né? Que eles têm um potencial antioxidante muito grande, justamente pela presença da ressonância dentro do anel. Os extratos vegetais acreditam que essa característica deles de ser antioxidante venha porque o processo natural de proteção da planta, né, em relação à radiação UV necessária para a fotossíntese, faz com que ela gere esses compostos antioxidantes, que pode ser utilizado aí para aplicação, né, em diversos produtos cosméticos. Nós vamos ter aqui também a vitamina E, né? A vitamina E, ela tem uma cadeia isoprenoide lateral, né? Que é essa cadeia aqui maior dela. Os fosfolipídios, eles se interagem na membrana celular com uma face em contato com a água e uma outra lipídica. E dessa forma, eles são capazes de captar o elétron excedente dos radicais livres, oxidando e protegendo a membrana celular. Então, ou seja, ela tem a capacidade de capturar esse radical livre e estabilizar ele, né? Existem 4 isômeros da molécula do tocoferol, porém, o disponível no mercado para uso é o alfa-tocoferol. Aí nós vamos ter aqui também o DMAI, né, que é o dimetilaminoetanol. Esse DMAI, ele observa que ele é o mais diferente de todas as outras cadeias, né, que temos aqui químicas. Por isso mesmo que a ação dele é muito controversa, né? Acredita-se, né, que a atividade antioxidante dele está relacionada à produção de acetilcolina. Porém, o que acontece? Eles acreditam que o aumento e a produção e a liberação da acetilcolina faz com que essa substância seja capaz de aumentar o tônus muscular e com isso, né, gerar um efeito antioxidante também, porém isso ainda é um pouco controverso. Por isso que ele é muito utilizado também em conjunto com outras substâncias antioxidantes. Aí nós vamos ter aqui a coenzima Q. Essa coenzima Q, ela é derivada das quinonas, né, que apresentam a natureza lipossolúvel e possui de 1 a 12 unidades de isoprenoides.
Ela exerce atividade antioxidante através da transferência de prótons também, da membrana mitocondrial, e neutraliza os radicais reativos de oxigênio, prevenindo os danos nas moléculas. E como que é determinada essa atividade antioxidante desses compostos, né? No artigo, ele aborda 3, que é a quimioluminescência, que é baseado nos reagentes de Fenton, que é por meio da reação de ferro e DTA adicionando peróxido de hidrogênio, por TBARS, que é um método de desoxirribose para avaliação da atividade com o tiobarbitúrico, e tem a reação com DPPH, que é um método baseado na estabilização do radical 2,2-difenil 1-picrilindrazila, não necessitando de extração. Essa reação por DPPH é através de absorvância por espectrofotometria. É muito utilizado aqui para determinação de compostos fenólicos, né? Se eles são antioxidantes ou não. Então, falando aqui um pouco sobre a relação da estrutura versus atividade, né? O estudo da relação dessas estruturas versus atividade de um composto protótipo e de seus análogos determina quais partes da molécula serão responsáveis pela atividade biológica, ou seja, o grupo farmacóforo. Esse estudo, ele então, falando aqui, né, mais simplificando aqui, ele pega a molécula e ele é capaz de determinar quais partes dessa molécula está tendo atividade biológica, que é responsável pela atividade biológica. No nosso caso aqui, como é atividade antioxidante, no caso do artigo, né, é a busca de descobrir qual parte da molécula está relacionada com a atividade antioxidante. Uma coisa importante de se destacar, como está aqui, é que a atividade antioxidante ela está amplamente relacionada à capacidade de doar elétrons. Então, já é uma forma da gente analisar essa estrutura, quais partes delas são capazes de doar elétrons, né? Por aí a gente já consegue buscar qual parte dessa molécula vai ter atividade antioxidante. A formação desses radicais livres começa principalmente pela alta exposição e luz direta ao oxigênio, onde nós vamos ter um oxigênio reativo, que é o oxigênio singlet lá, e a gente vai ter a formação dos radicais peróxidos, né? Aqui tem até uma formulazinha do peróxido, né? Então, é a formação desse radical ponto. O que esse radical ponto faz? Ele fica aberto a receber, né? Ele fica doido para receber aqui um elétron, né? Então, ele se liga, né? Muito fácil. E essa reação, ela tem uma iniciação, ela tem a propagação e ela tem a terminação. Essa terminação é quando esse radical livre, ele se estabiliza, né? Ele deixa de ter esse elétron livre. E essa estabilização, ela pode ocorrer dentro da célula, né? O que é muito ruim, que ela vai se ligar ali com qualquer coisa, né? E pode trazer diversos malefícios para o organismo. Ou ela pode se ligar a uma molécula antioxidante de um produto, de um medicamento, e se estabilizar com ele, impedindo que ataque a célula, porque ela vai estar reagindo com a substância. Ainda sobre a relação estrutura versus atividade, eu escolhi aqui do artigo falar sobre, busquei aqui, né, o flavonol, porque os flavonoides, eles são compostos fenólicos de um interesse científico muito grande, porque eles apresentam muita atividade antioxidante. E o que a gente pode observar? Que compostos contendo hidroxila na posição para, que é a posição 1, 4, né? São mais ativos do que aqueles substituídos em orto ou meta, né? E ainda que compostos que têm 3 substituintes nos grupos hidroxilas, né, no anel benzênico, possuem maior atividade do que os monohidroxilados, ou seja, quanto mais hidroxilas, maior atividade antioxidante também. Aqui a gente tem também, né,
mostrando que a presença do grupo hidroxila substituído em posição orto ou impara no anel contendo ainda um heteroátomo de nitrogênio ou oxigênio, a atividade antioxidante é potencializada pelo efeito de ressonância entre o par do elétron do tipo P do heteroátomo e o radical fenóx formado. É lá aquela questão que eu expliquei nos primeiros slides da ressonância, né? Como que é agir por ressonância? A questão do orbital P puro, né? Os carbonos aqui estão hibridizados em sp2. Então, esses elétrons, eles conseguem se movimentar, né? Ao invés de atacar a célula, o radical interage com esse elétron, estabilizando ele. E aqui, para finalizar, nós temos o flavonol e a flavona, onde aqui em azul nós vamos ter os substituintes menos importantes, atividade antioxidante, e em vermelho os substituintes mais importantes. Observe que mesmo as hidroxilas, como eu falei no slide anterior, sendo importantes para a atividade antioxidante, a posição delas na molécula é muito importante. Então, aqui, aonde estão os radicais, aqui o R1, R2 e R3, são as partes mais importantes aqui para a atividade antioxidante, onde podemos ter aqui tanto o hidrogênio como a hidroxila ligados. Lembrando que, preferencialmente, se for a hidroxila, principalmente na posição para, aqui ó, no carbono 4, a atividade antioxidante vai ser maior. E que compostos de hidroxilados, né? Lembra que lá na vitamina C ela tinha 2 hidroxilas ligadas ao anel justamente na posição para. Elas têm uma atividade antioxidante maior do que as monohidroxiladas, se tivesse somente um hidroxila aqui. Muito obrigada!